O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, classificado pela Unesco em 1983 como Património Cultural da Humanidade, é um dos mais significativos monumentos do nosso país. Para lá do seu valor patrimonial, do seu valor artístico, estamos perante uma das grandes obras do gótico europeu, no século XIV, século XV. Este é um dos principais estaleiros do gótico na Europa e a grande escola de arquitetura e de construção do nosso país, mas para lá dessa dimensão há uma outra incontornável quando nos referimos ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória. É porque ele, afinal, assinala também, recorda-nos, aquela que foi uma importante batalha na história de Portugal e por isso é conhecido como o Mosteiro da Batalha. A Batalha de Aljubarrota, que teve lugar num fim de tarde de agosto de 1385. E foi neste campo que teve lugar essa batalha, a Batalha Real, assim foi designada durante algum tempo, tendo em conta que envolveu dois reis, o rei de Portugal contra o rei de Leão. No entanto, e dada a proximidade deste terreno da vila de Aljubarrota, a batalha ficou conhecida como a Batalha de Aljubarrota. Mas, em rigor, nós encontramos-nos no campo de São Jorge, na freguesia de Calvaria de Cima, já no concelho vizinho de Porto de Mós. E contemplando hoje este espaço verdejante, marcado pela natureza, até idílico, é muito difícil, quase, acreditar no que aqui aconteceu nesse final de tarde do dia 14 de agosto de 1385. Uma verdadeira carnificina. E, no entanto, um momento crucial para a história de Portugal. De algum modo, foi de facto aqui que Portugal ganhou o seu definitivo cartão, a sua definitiva certidão de nascimento. E quando, a meio desse dia, olhávamos para a disposição das tropas, era muito difícil acreditar no que viria a ser o desfecho. De um lado estão 6.500 homens ao serviço do rei de Portugal. Do outro lado, do lado castelhano, estão 31.000 homens. Mas, afinal, o que é que motivou este confronto? Como é que foi possível chegarmos a esta situação? Bom, hoje, aqui, no antigo campo da batalha, existe um lugar privilegiado para nos explicar tudo isso. Com efeito, no campo de São Jorge, o espaço da Batalha de Aljubarrota, encontramos desde há alguns anos um centro interpretativo da batalha. É tutelado pela Fundação Batalha de Aljubarrota. E aqui encontramos todas as explicações sobre a batalha, mas também sobre os antecedentes. A Batalha de Aljubarrota foi um episódio marcante, não só para a história de Portugal, mas mesmo no contexto europeu. E por isso não admira que gravuras, relatos deste confronto entre os portugueses e os castelhanos nos apareçam em crónicas europeias para lá da Península Ibérica. De resto, esta batalha prende-se muito com todo o contexto que se vivia nesse século XIV. Um século terrível, de profunda crise,
de algum modo iniciada com transformações climáticas, vários invernos rigorosos seguidos que tinham feito perder as plantações, as produções agrícolas, dando origem a fomes que graçaram pela Europa. A população está, por isso, mal alimentada, subnutrida, proliferam doenças. É, por exemplo, o século da peste negra, que, dependendo do sítio onde nos encontramos na Europa, matou entre 1/3, ou mesmo em alguns locais, mais de 2/3 da população. E também por isso, e porque onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, é também um momento de enorme conflitualidade. Desde logo das populações contra os seus senhores que impõem os pagamentos de impostos, mesmo estando a terra a produzir pouco e sendo menos agora a mão de obra a produzir. Por outro lado, é uma época de grande confronto entre Estados. É, por exemplo, o século da famosa Guerra dos 100 Anos. E é neste contexto que Portugal também se insere. Também com maus anos agrícolas, também com fomes, também com peste, incluindo a peste negra, e também com guerras. Dom Fernando perde 3 guerras contra Castela. Aliás, fruto disso mesmo, acaba por fazer casar a sua filha, Dona Beatriz, com o rei de Castela. Desta forma se tentavam apaziguar os ânimos. Claro que Dom Fernando achava que viria a ter mais filhos varões, mas não o teve. E quando morre, em 1383, ele só tinha uma filha, Dona Beatriz, que estava casada com o rei de Castela. E por isso, esta deveria ser agora a rainha de Portugal e por isso, Dom João de Castela passaria a ser o rei português. E Portugal poderia ter terminado aqui. Os acontecimentos, no entanto, vão-nos demonstrar que uma parte da população, alguma da nobreza, grande parte da burguesia e do povo estão descontentes com esta situação. E por isso vão acabar por apoiar o mestre Davis, um meio-irmão de Dom Fernando, para que seja ele o regente do reino e, eventualmente, o futuro rei de Portugal. Claro que João de Castela não está contente com esta situação. Quem é este bastardo que se intitula o defensor do reino de Portugal? É ele, o rei de Portugal. E por isso, em 1384, invade Portugal, cerca Lisboa, um longo cerco que só terminará graças, por um lado, ao auxílio de uma armada que vem do Porto e leva mantimentos para Lisboa, e também porque os portugueses tiveram muita sorte e porque um surto de peste acaba por graçar nas hostes castelhanas que por isso se veem obrigadas a levantar o cerco e regressar a Castela. Ora, na sequência disto, já em abril de 1385, reúnem-se cortes e o defensor do reino, o mestre Davis, é agora proclamado rei de Portugal. E é óbvio que a reação castelhana não iria tardar. A aclamação do mestre Davis como rei Dom João I nas cortes de Coimbra de abril de 1385 levam, como facilmente se pode imaginar, a uma nova reação do rei Dom João de Castela. Uma nova reação e ainda mais poderosa. Em junho de 1385, de novo invade Portugal, mas agora com um exército ainda mais poderoso, contando também com importantes efetivos da cavalaria francesa. Perante esta grande investida, o Conselho de Guerra reúne em Abrantes e há alguns nobres que defendem junto do novo monarca que o ideal era avançar com uma tentativa de investida, de ataque no sul de Espanha, para desta forma fazer com que as tropas de Dom João de Castela saíssem do nosso país para recuarem para o sul de Castela para travar esta investida portuguesa. No entanto, Dom Nuno Alves Pereira entende, aquele que era o condestável do nosso jovem monarca, entende que o ideal será afrontar aqui, em território português, as tropas castelhanas. Nisto vai acabar por ser secundado pelo próprio monarca. Mas enquanto alguns discutem ainda se sim, se não, esta estratégia, Dom Nuno Alves Pereira não espera por uma resolução e avança resoluto
em direção às tropas castelhanas. O próprio rei Dom João I acabará depois por vir no seu encalço e vir-se encontrar com Dom Nuno Álvares Pereira e então enfrentar o exército de João de Castela. Esta opção vai permitir às tropas portuguesas escolherem com algum tempo o terreno onde enfrentar os castelhanos. Recordo-vos que eles são mais de 31 mil. Os portugueses contam apenas com 6.500 homens. Mas às 10 da manhã de 14 de agosto de 1385, os portugueses estão já aqui neste local. E é um local, de facto, de uma enorme estratégia. A sagacidade de Nuno Álvares Pereira vai ser aqui crucial, porque encontramos-nos numa zona relativamente alta, definida por vales de um lado e de outro, mas estamos como que um cabeço que vai afunilando. E isso irá permitir aos portugueses com que, quando as tropas castelhanas avançam, acabem por afunilar e ter que enfrentar os portugueses frente a frente. E o grande declive não permite também aos castelhanos flanquear e cercar os portugueses. Por outro lado, também o número de atacantes acabam por se, de algum modo, atrapalhar uns aos outros quando se vão avançando, afunilando em direção aos portugueses. Os portugueses que estão também posicionados de um modo estratégico. Na vanguarda temos Nuno Álvares Pereira. Mais atrás encontra-se com os seus cavaleiros Dom João I. Mas nas laterais estão também as alas. A grande parte do exército português é composto por jovens fidalgos, muito jovens, de tal forma que uma das alas ficará imortalizada como a ala dos namorados, tendo em conta a idade ainda namoradeira de grande parte desses fidalgos. O posicionamento é estratégico, mas para lá deste, o tempo que os portugueses aqui estão vai lhes permitir desenvolver outras estratégias que virão a ser também cruciais. Com efeito, a sagacidade de Dom João I e do seu condestável do reino, Nuno Álvares Pereira, materializa-se não só na escolha estratégica do local, a topografia deste sítio, também da forma como dispôs as suas tropas, com a retaguarda, onde ele se localiza, a vanguarda, onde está Nuno Álvares Pereira, as duas alas, e abrindo a vanguarda, tudo isto se poderia fechar como um quadrado, e isso vai ser crucial, mas fundamental. Foi também a preparação do terreno previamente sob as ordens de Nuno Álvares Pereira. De facto, houve tempo para abrir uma série de valas, covas do lobo, armadilhas. Era uma estratégia que vinha associada também a paliçadas junto da vanguarda, que vinha desde a época romana e que agora, nestes fins da Idade Média, estavam de novo a ser utilizada. E recentes escavações arqueológicas, já no nosso século XXI, somadas a intervenções que tinham sido feitas em meados do século passado, vieram revelar muitas dessas estruturas, bem assim como restos ósseos de alguns soldados que aqui perderam a vida. São também marcas desta história da Batalha de Aljubarrota. Deveria ser dantesca, terrível, a imagem deste terreno na manhã do dia 15 de agosto de 1385, a manhã seguinte à batalha. Os corpos avolumavam-se em grande número, quer aqui
no campo da batalha, quer nas ribeiras que circundavam este pequeno planalto. Durante os 3 dias seguintes, as forças portuguesas irão manter-se neste lugar. Assim mandavam as regras da época que permitiam que um derrotado numa batalha pudesse contra-atacar nos 3 dias seguintes. Mas os castelhanos não vão aparecer. Estão em fuga desordenada, incluindo o próprio monarca. E são perseguidos por parte do exército português e também pelos populares, dando origem, por exemplo, à famosa e popular lenda da padeira de Aljubarrota. Tinha sido, de facto, uma vitória marcante a das forças portuguesas, graças não só ao seu ânimo, à sua valentia, graças à sagacidade de Dom João I e de Nuno Álvares Pereira na escolha do terreno, na sua preparação, com todas aquelas armadilhas que vimos, com a disposição no terreno, com o fechar das alas, o quadrado sobre as forças castelhanas. Mas um outro motivo tinha desequilibrado completamente os acontecimentos a favor dos portugueses. E isso tem a ver com o contexto internacional da época. Não nos podemos esquecer que a crise de 1383-85, de algum modo, se inclui nesse contexto muito mais vasto que marcara a Europa nesse século. A Guerra dos 100 Anos e, particularmente, esse confronto entre franceses e ingleses. E eles também estão aqui, em Aljubarrota, em grande número, particularmente cavalaria. Aqui, no chão da batalha, temos uma série de nomes que evocam o confronto e aqui podemos ver que alguns deles, que aqui morreram, eram franceses. Mas os ingleses também estão presentes, do lado português, e também aqui são evocados. Nomeadamente, 200 arqueiros do Duque de Lancaster e que estão ao lado de Dom João I. E estes arqueiros irão ser cruciais na vitória dos portugueses. A Inglaterra tinha desenvolvido, com efeito, uma nova arma, um grande arco. É verdade que a arma mais certeira na Idade Média é a besta. E havia besteiros de um lado e do outro. É um tiro muito preciso, ao contrário do grande arco. Só que no espaço em que um besteiro dispara uma seta, o grande arco dispara muitas, muitas mais. E por isso, quando a cavalaria, nomeadamente a cavalaria francesa, avança sobre a vanguarda dos portugueses, são recebidos por uma imensa, intensa chuva de setas. Grande parte delas não acertam no alvo, mas são tantas, que muitas, obviamente, acabarão por ser mortais para os cavaleiros franceses e castelhanos. A presença dos arqueiros ingleses foi, de facto, fundamental nesta vitória dos portugueses. E acabará, de resto, por vir cimentar ainda mais aquela que era uma aliança entre Portugal e Inglaterra. Uma aliança que se vinha afirmando ao longo do século XIV como uma aliança comercial e que agora se tinha tornado também numa aliança militar e que, um ano depois, com o Tratado de Windsor, se tornará na mais velha aliança política do mundo. Uma aliança que será firmada, de resto, com o casamento do mestre Viz, Dom João I, com a filha do Duque Lancaster, Filipa de Lancaster, ou, como nós a portuguesamos, Dona Filipa de Lancaster. Bem a meio do campo da batalha, localiza-se uma capela que é quase contemporânea do confronto. Quase, porque em boa verdade ela foi erguida 7 anos depois, amando nada mais, nada menos do que Dom Nuno Álvares Pereira. Aquele que foi o jovem estratega, então com 25 anos desta batalha, o condestável. Isso mesmo nos é recordado por uma inscrição onde se faz referência a Nuno Álvares Pereira como quem tem mandado erguer esta capela e o porquê deste sítio. Porque foi aqui que durante a batalha ele em parte se localizou. É uma pequenina elevação que permitia um grande domínio visual sobre todo o campo de batalha. Foi aqui que ele colocou o seu estandarte. De início, a capela foi de evocação à Virgem Maria, mas estamos no campo de São Jorge e por isso ela viria a ficar conhecida como a Capela de São Jorge e mesmo como a Ermida de São Jorge, isto porque durante muito tempo aqui vivia um ermitão.
E terá sido também nessa altura que nasceu uma curiosa tradição. Aqui, na fachada, existe sempre um cântaro com água para saciar a sede dos romeiros que aqui se dirigiam ou peregrinos que por aqui passavam rumo a outros destinos. Mas, a propósito de tradições, há outras muito interessantes no interior da capela. Embora nos séculos seguintes a capela tenha sofrido várias alterações, particularmente visíveis no exterior, aqui no interior apercebemos ainda muito do seu aspecto original. Uma única nave retangular, a capela-mor quadrangular e, acima de tudo, estes motivos arquitetónicos claramente desse gótico final do século XIV. Uma capela onde, como não podia deixar de ser, a imagem de São Jorge se encontra em destaque. São Jorge, esse santo mártir do cristianismo, um destacado militar do imperador Diocleciano, mas que foi depois por este perseguido e martirizado. Mas durante a sua vida tinha-se de facto evidenciado como um grande cavaleiro. E um dos episódios mais conhecidos foi este, o do seu confronto com um dragão. Um dragão que existia na Síria e ao qual se ofereciam ofertas. E, a determinada altura, é a própria filha do rei da Síria que tem que ser sacrificada. Mas São Jorge acaba por conseguir prender o dragão, levá-lo até à cidade e, aos olhos de todos, matar o dragão. Com isto, salva a filha do rei da Síria, mas consegue também a conversão deste e do seu reino ao cristianismo. Aqui, no entanto, conta-se uma outra história. São Jorge, sim, era um destacado oficial romano, responsável pelas tropas que se localizavam aqui na zona de Aljubarrota. E durante vários dias, quando os seus homens levavam os cavalos a beber junto aqui de um destes ribeiros, estes eram devorados por um dragão. E foi São Jorge, ele próprio, que foi de uma dessas vezes com os cavalos e matou o dragão. Esta associação do dragão aqui a Aljubarrota dá origem, de resto, a outras curiosas lendas. Uma delas que se prende com a própria batalha. O dragão teria surgido, neste caso, para vir em socorro das tropas portuguesas. E prova disso é que aqui, no solo da capela, nós podemos encontrar ainda hoje uma pegada do dragão. Dragões e padeiras e outras lendas à parte, a verdade é que Aljubarrota se saldou, do ponto de vista histórico, por uma enorme vitória dos portugueses. Foi crucial para a nossa nacionalidade. O número de baixas do lado castelhano foi tão grande que, por exemplo, algumas casas senhoriais se extinguiram. O luto em Castela irá durar 2 anos. Aljubarrota é, por isso, uma batalha que ficará marcada na nossa história. Porque, reparem, ela ocorre cerca de 200 anos depois da origem da nacionalidade. E Portugal, enquanto reino independente, poderia ter terminado aqui, neste terreno, nesse dia 14 de agosto de 1385. Afinal, aconteceria a Portugal o mesmo que está nesse século XIV a acontecer a muitas experiências mais ou menos senhoriais, autónomas, feudais dos séculos anteriores. Muitos desses antigos territórios estão agora a fundir-se e a dar origem às nações que irão caracterizar a Europa durante os séculos seguintes. Mas, nesse fim de tarde de 14 de agosto de 1385, aqui, neste campo de batalha, Portugal, de facto, assinava a sua definitiva certidão de nascimento. Aliás, o rei João I, iria sublinhar isso pouco tempo depois, 2 anos depois, dando início à construção de um gigantesco monumento, um mosteiro, o Mosteiro da Batalha. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. E o próximo, sim, o próximo, Caminhos da História.